O HMI, sintomatologia mais clara é a dor. E muitas vezes, né, Renata, a gente vê ali no dia a dia que os pais confundem essas lesões com cárie, né? Fala um pouco mais sobre isso. Elas se parecem? Por que há essa confusão? Infelizmente, uma confusão muito comum e é importantíssimo que a gente consiga explicar bem para os pais a respeito da diferença dessas duas lesões. Olá, sejam bem-vindos a mais um Biclinic Convida, um espaço onde nós recebemos profissionais da saúde para falar um pouco mais sobre o que acontece ali na clínica no dia a dia. Eu sou a doutora Kellen Souza, sou estomatologista, gestora da Biclínica Odontologia e hoje vamos falar um tema que é super importante. É um tema que vai afetar diretamente a qualidade de vida, a autoestima, a saúde bucal de crianças e adultos, que é a HMI. E para isso nós estamos recebendo duas convidadas muito especiais. A doutora Daniele Oliveira, que é odontopediatra, professora ali da Universidade Federal de Uberlândia, e que diz que foi minha ex-aluna ali na universidade. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Kellen. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui, né, podendo conversar um pouquinho a respeito desse tema, podendo contribuir com esse assunto que realmente é muito desafiador. E, de fato, você foi minha professora e eu tenho muito orgulho disso, que foi uma excelente professora. Ah, que bom. É porque vocês mudam muito, né? A gente dá aula para vocês são super jovenzinha. Depois já me contou que tem duas filhas. Pois é, duas princesas. É, duas princesas. Mas que bom, eu fico muito honrada, né, de receber você e saber aí onde você traçou os caminhos, né, e onde chegou aí hoje, educando novos dentistas. Muito obrigada. Que bom. Também estamos recebendo a doutora Renata Maria, que também foi aluna ali da Universidade Federal de Uberlândia, Isso. é odontopediatra e trabalha conosco ali na Biclinic, cuidando diretamente das crianças e bebês. É isso aí. Eu que agradeço mais uma vez poder falar de um tema tão importante com vocês, né? Ter a oportunidade de estar aqui com a professora Daniele, conhecida por mim como Dani, então eu acho que eu vou usar esse termo algumas vezes. Nós já temos uma longa trajetória também juntas, né, Dani? E esse tema aí tão importante de falar. Obrigada. Bom, a tarde do que nós vamos falar aqui hoje, que é a HMI. É um tema muito importante para os pais e também para os profissionais de saúde. Se você se interessou, compartilhe esse conteúdo que ele pode ajudar muitas vidas. Doutora Daniele, compartilha conosco como que você escolheu aí essa profissão e como que isso tem impactado aí as vidas. Bom, Kellen, eu me formei, né, pela UFO em 2008 e, em seguida, fiz o curso de especialização em odontopediatria, também pela UFO, e depois dei continuidade no mestrado e no doutorado entre 2011 e 2015 na USP de Ribeirão Preto. Nessas instituições, nas duas instituições, eu tive a oportunidade de atender crianças com defeitos de esmalte. E também eu tive uma vida de consultório desde que eu me formei, onde eu também tinha essa parcela da população que me procurava, mas naquela época a gente tratava HMI não como as lesões, né, se apresentam, a gente achava que era lesões de cárie, né, e Uhum. assim era o tratamento, desafiador, confuso, a gente às vezes achava até que estava errando. E busquei muito estudar sobre, esclarecer esse assunto, né, e hoje a gente já vê, uma HMI com outro olhar, né. Então assim, tive então a oportunidade de trabalhar em consultório e nas instituições com esses pacientes. Hoje na universidade, a gente recebe com maior frequência, né, pacientes com, HMI e que ainda deixam para a gente ali uma dificuldade no tratamento. Então Uhum. realmente é um tema que eu não canso de estudar, porque ainda é muito desafiador. É interessante você falar, porque a gente estudava lá na disciplina de diagnóstico, né, isso, hipoplasia de esmalte, fluorose, né, eram temas muito ali do diagnóstico, né, que a gente até tinha alguma confusão para encaixar ali o que era o quê, né, A melogênese a imperfeita, melogênese tudo era imperfeita. É. melogênese imperfeita, né. É. Então a gente lidava muito com esse termo, Aham, né. é verdade.
E a doutora Renata, então, que também cuida ali do dia a dia, né, na rotina, e trouxe para nós ali na clínica, né, as primeiras evidências do que era, do que se tratava, dos livros. Mas explica para nós, que para nós está muito claro o que é HMI, como se apresenta aí na clínica diariamente. Bom, então vamos lá. A gente costuma usar esse termo depois que a gente já está acostumada com uma facilidade e às vezes fica faltando ali explicar exatamente o que esse termo significa, né? Então, HMI é uma sigla que se refere à hipomineralização molar incisivo. É um tipo de defeito de esmalte, ou seja, no processo de formação do dente existe um momento em que há a formação do esmalte. E dentro desse momento que há a formação do esmalte, existe a mineralização do esmalte. E neste momento, se algo interfere, a gente pode ter os defeitos dessa formação. E aí a gente tem um esmalte mais frágil, propenso a fraturas, mais facilmente acometido por cárie, com sensibilidade. E a gente observa isso no dente através das manchas, que podem ser manchas brancas ou amareladas, acastanhadas, e elas acometem, como a sigla diz, molares permanentes e incisivos permanentes. Então, ela acomete um grupo específico e acontece esse momento específico na mineralização do dente. Então, é isso. São essas manchas que a gente percebe nesses dentes ocasionada por essa circunstância aí de formação. Feito. Doutora Daniele, todos os congressos, né, Renata chega contando para nós que muito se tem falado sobre HMI. Você acredita que aumentou a frequência ou aumentou o diagnóstico dessas lesões? Sabe, Kellen, eu acho que essa é uma resposta, assim, aumentou os 2. Porque antes o profissional ele tinha um olhar, que ele não olhava e não diagnosticava HMI, eram tudo lesão de cárie. Hoje o profissional ele já tem um olhar clínico um pouco mais acurado para identificar as lesões de HMI, o que Uhum, aumenta o nosso diagnóstico. Mas, em contrapartida, há um aumento da frequência também, do aparecimento de número de novos Uhum. casos, né, uhum. de crianças com HMI. Então, eu acho que é uma soma dos 2, tanto o aparecimento de novos casos, né, mais crianças com essas lesões nas suas cavidades bucais, associado a um melhor diagnóstico por parte dos profissionais. Uhum. Muito bom. E nós já falamos aqui, né, Renata, nos outros episódios, da Uhum. importância dos pais levarem os filhos cedo no dentista para que possa ser feita ali as primeiras consultas e o acompanhamento do profissional. E você acredita que nesses casos de HMI, esse diagnóstico precoce é importante? É, ele é muito importante, né? Porque a gente tem ali um dente com características muito específicas e um grande risco, que é o risco à fratura e cárie. E quando a gente consegue acompanhar essa criança de perto, desde pequena, né, e a gente vai fazendo esse acompanhamento até as trocas e vir o dente permanente, a gente consegue ver essa lesão no seu início, o diagnóstico muito, muito cedo. Para que a gente possa evitar, né, os danos e preparar essa família, na verdade, para tudo que ela vai ter que viver a partir do momento do diagnóstico. Além disso, o condicionamento da criança é importantíssimo. Então, aquela criança que está acostumada, que tem uma frequência, que tem ali uma afinidade com aquele ambiente, ela favorece esse tratamento posterior ao HMI, que é um tratamento que demanda muito tempo, que demanda muita dedicação. Então ela precisa estar bem no consultório para isso. Não é isso, Dani? É, Concorda? Certeza, Renata. é. O condicionamento da criança, para o acompanhamento dessas lesões de HMI é importantíssimo, porque você lidar com as questões que envolvem o HMI e mais o comportamento da criança é extremamente desafiador. Eu imagino, porque nós recebemos na clínica, né, pacientes que chegam com muita dor, né, e chegam ali até muitas vezes com dentes escuros, né, por dificuldade até de escovação, né, porque a água
sente dor, né? Encostar a escova sente dor. Até uma mãe me perguntou essa semana: tem uns dentes mais fracos que os outros, né? Isso faz parte daquilo que eu queria saber de você, já que nós, como dentistas, entendemos, mas quem está nos assistindo, quais são os principais sinais e sintomas para a gente falar, esse dente tem esse HMI? Então, o HMI, ele vai, eu acho que o sintoma, o sinal mais claro, assim, a sintomatologia mais clara é a dor, né. Então a criança, ela vai queixar-se de dor em casa para os pais, durante a ingesta de algum alimento ou muito gelado ou muito frio, ou durante a escovação, e isso vai incomoda os pais, né, essa criança que está sempre nessa queixa constante, colocando empecilho ali para aquela rotina diária, que a escovação dentária é uma rotina diária. Então, esse é o a primeira queixa, né, primeiro sinal que o pai leva e procura o dentista. Se é uma criança que não procurou antes, né, nunca Uhum. procurou o dentista, vai procurar nesse momento, principalmente da questão da dor. Quando chega no consultório, existem outros sinais, né, principalmente se for crianças muito pequenininhas, com a dentição, decídua, né, que são os dentinhos de leite, Uhum. que podem apresentar algumas lesões, né, nos molares, às vezes em canino, que nessa dentição decídua não é chamada de HMI, tem uma outra sigla, que é HSMD, de uma forma geral na dentição decídua. E se você partir para dentes, ela ainda tem É, mais que é o dente de leite, especificidade. né? É. É. Isso, o dente de leite. Então, quando a gente está falando dessas lesões que se assemelham às lesões de HMI na dentição de leite, chama HSMD. E a criança que apresenta essas lesões na dentição de leite, já tem estudos que mostram que há uma propensão, né, que essa criança também tenha na dentição Uhum. permanente. Perfeito. Então, se ela procura, de forma mais precoce a consulta, como a Renata falou, é a questão do acompanhamento, e é possível identificar isso, no na dentição decídua, né, nos dentes de leite, já é possível passar orientações para esses pais, esclarecimentos sobre: "Olha, muito provavelmente a dentição permanente ela pode vir acometida, então nós Uhum. precisamos ter um olhar muito cuidadoso, um acompanhamento próximo, né, não pode ser um acompanhamento muito distante, não podemos Sim. perder esse paciente de De perto, vista". né, é. É interessante que eu fiz um atendimento do neto de uma grande amiga, que ela falou para mim: "Olha, eu fui escovar os dentes dele ontem à noite e ele reclamou de dor, só que os dentes estão limpinhos, ele nunca teve cárie". Eu falei: "Não, traz aqui na clínica", e eu uso muito a câmera, né, Uhum. intraoral, e quando eu olhei lá na TV o dentinho de leite, né, o último molarzinho, estava lá todo com aquela manchinha branca, né, e que eu soprei e ele já pulou, né, coloquei o aí eu falei: "Olha, eu aprendi com a doutora Renata". É, porque eu sou, fiz doutorado, né, fiz uma formação, mas não é minha especialização atender criança. E lá a gente tem essa rotina, né, de algo que a gente tem de novidade, compartilhar com toda a equipe. A Renata deu para nós um curso, né, mostrando o que é, as novidades, as siglas, né, como é que é mesmo? HS Nos dentes de de leite, leite. HSMD. É, a sigla eu não sabia, mas eu sabia que tinha um defeito de formação. Eu falei: "Renata, ó, fiz um diagnóstico hoje, apliquei ali um Flúor/Niss, me dá uma dica aí, tá tudo certo?". Aí ela: "Ó, que bom, você fez o diagnóstico". Ainda ganhou o elogio da doutora Renata, tá. Então assim, olha como é interessante, né, eu vejo a divulgação da informação, né, de você repassar aquilo que tá aí de mudanças, né, de diagnóstico, né, de conduta e de tratamento. E muitas vezes, né, Renata, a gente Uhum. vê ali no dia a dia que os pais confundem, essas lesões com cárie, né. Uhum. Fala um pouco mais sobre isso, elas se parecem? Por que que há essa confusão? Olha, essa confusão, é infelizmente é muito comum, e não só às vezes por parte dos pais. Então, assim, lá na clínica a gente tem profissionais que são muito atentos às nossas informações. A Kellen fala que não é a especialidade dela, mas ela já é quase uma odontopediatra, assim. Então, a gente tem profissionais que trabalham ali junto e que vão aprendendo, mas não é a realidade que a gente vê geral. E aí, o que que acontece? Como eu disse, esse é um defeito de esmalte que leva a uma alteração nessa mineralização. Então, ele é um dente mais poroso, mais fácil de ter fraturas. E quando esse dente tem uma fratura junto a uma cor diferente, para a mãe e para o pai, cárie.
né? Então, ela se preocupa às vezes e leva com aquela criança com esse diagnóstico já na cabeça delas. E tem hora que é até É difícil porque você a cor convencer e a cor dor e a dor e tá e quebrou, fez um fratura. buraco. É. E às vezes é até difícil você explicar e conseguir convencer, né, de que a gente tem ali uma outra alteração. Então, essa é, infelizmente, uma confusão muito comum e é importantíssimo que a gente consiga explicar bem para os pais a respeito da diferença dessas duas lesões, né? E só acrescentando, Lógico. importante uma coisa, porque o dente com HMI, ele fratura e se assemelha muito a uma cavidade de cárie, até porque está mais propenso, né, ao desenvolvimento. Mas você identifica muitas vezes que no primeiro molar, que às vezes está destruído, tem uma restauração disforme, mas que os dentes descidos, né, os dentes de leite que estão ali, eles estão livres de cárie. É. Então, uma boquinha bonitinha, sem Bem lesão de cuidada. cárie, bem Uhum. cuidada, sem gengivite presente, como que teriam só aqueles primeiros molares totalmente destruídos? É. Seria talvez negligência? Não vou Aham. escovar Só um só os dente. últimos dentes? É. Não. Então, É. assim, é muito característico, Uhum, né? isso é muito interessante. E eu acredito, né, que diante dessa situação aí, dessa cavidade, dessa exposição, afeta a qualidade de vida, comportamento, dificuldade de alimentação? Com certeza. Afeta muito, porque muda rotina, muda hábitos, né? Vou citar um exemplo. Alimentação. Que criança que não gosta de tomar um sorvete, né? Então, Uhum. alimentação, ou às vezes chupar um pirulito, uma bala, toda É. criança gosta, né? E são crianças que não conseguem fazer, É verdade. né? É. E se o fazem, podem correr o risco até de fratura, né? Uhum. Daquela É. estrutura. Então, assim, elas têm uma rotina de alimentação própria, tanto para uma alimentação gelada quanto quente, né? É. Elas têm uma dificuldade muito grande na higiene Uhum. bucal, de uma É. forma geral. Tanto na escovação, né, propriamente dito, no enxágue da boca. Eu já tive pacientes que a mãe tinha que mornar A um água pouquinho para a enxagar. água, quebrar aquele gelo da água da torneira, porque senão a criança não conseguia fazer o enxágue na boca após a escovação, Muito né. E isso interessante. traz um impacto muito grande. Recebi há 2 semanas uma criança que me impactou demais. Cheguei a comentar com a Renata que ela tem 11 anos e ela chegou pra gente com muita dificuldade de fazer o exame, porque a hora que abria a boca, o ar-condicionado do ambiente, ela sentia dor. E o primeiro molar dela tinha, eu não consigo ver se ele tinha destruição, porque ele era recoberto por cálculo. Então o Nossa. cálculo era como se fosse uma camada Como se fosse uma protetora, proteção. É. né. Eu falo que te faz a limpeza e sentem dor. Isso. Isso de forma dos 2 lados, em cima e Uhum. embaixo, 2 restaurações bem disformes, características. E além disso, ela tinha outras manchas em outros dentes Uhum. e dificuldade de amolecer o dentinho de leite para tirar. Então ela tinha remanescente de vários dentes de Nossa. leite, Uhum. porque ela não conseguia encostar ali É. para fazer amolecer o dentinho e tirar em casa, como a maioria das crianças faz. Muito triste. Então isso traz um impacto sim na qualidade de Uhum. vida da criança, né. Ela Sim. pode se sentir até não pertencente, né. Tipo assim, todos os meus amiguinhos conseguem e eu não consigo, muitas coisas. É interessante que nós atendemos na clínica também uma paciente já jovem, com 18 anos. E a mãe dela foi professora das minhas filhas e nós conversamos. Ela falou: olha, dá uma olhadinha na minha filha, porque ela tem muita sensibilidade, ninguém nunca achou a causa, e os dentes vão tendo dificuldade de escovar, vai ficando mais escuro. E aí nós fizemos, né, o atendimento, fizemos o diagnóstico que era, né, HMI. E fizemos o tratamento, nós vamos falar mais para frente um pouquinho, mas me chamou muita atenção que ela saiu da clínica e foi direto tomar um açaí. Que ela falou que o sonho da vida dela era tomar um açaí, né? Que todo mundo tomava um açaí e ela nunca tinha conseguido colocar um açaí na boca. Então, nessa geração jovem, que todo mundo adora açaí, né? Na minha idade a gente já não é tão fã, assim, por causa das calorias, tá? E aí, assim, isso me chamou muita atenção.
E o dia que ela fez o vídeo pra gente, né, até tem no nosso Instagram um depoimento dela, mudou até o brilho dos olhos, né? Eu falo assim, ela falou, gente, eu não acredito, eu consigo, né, vir na clínica fazer uma limpeza, fazer um clareamento, né? Eu consigo hoje fazer uma alimentação normal. Então eu creio muito nisso, né? Que há um impacto na qualidade de vida, que há um impacto no comportamento, né, dessa criança que muitas vezes vai chegar a descobrir isso só quando é adulto, né? Acredito que o impacto seja significativo. E muitas crianças, talvez, que possam ter um comportamento difícil pela dor. E a hora que Uhum. você consegue modular essa dor de alguma forma por meio do É. tratamento, você passam a ser crianças mais colaborativas. Sem dúvida. E falando em dor, Renata, Hum. conta pra nós aí essa experiência recente que você teve ali na clínica, de uma paciente que você tem acompanhado com a GMI. Não, esse foi um caso bem desafiador e a mãe autoriza a gente contar, porque eu acho que a mãe se solidariza com as mães que podem passar pela mesma situação. A gente tem uma paciente que a gente faz um acompanhamento longo já de alguns anos, ela já está maior agora, ela já tem por volta de uns 11 anos, 11 ou 12, e, e desde que ela foi à clínica, na verdade ela foi à clínica já com um dente com muita dor. E que nenhum dentista punha a mão, ela tinha muito medo, muito estresse. E nesse dia, ele era um dente que já tinha sido tratado por outros profissionais e eu precisei fazer uma abertura, enviar para fazer a endodontia, foi feita e tudo certo. E desde então a gente vem acompanhando os outros dentes, os outros molares que tinham Endodontia é canal, né? canal. Os outros dentes, eles tinham alterações, o HMI, foi preciso fazer algumas restaurações, mas estava num acompanhamento tudo certo, clinicamente bem, radiograficamente bem, até que ela começou a sentir uma dor. E era uma dor que era muita dor. E aí ela Era uma foi dor de sábado e domingo. sábado e domingo, né? E é aquele momento que tá todo mundo não trabalhando e tava É. doendo e a gente tentando ali. E ela foi ao endodontista, a endodontista também muito ciente das questões, mas assim, os testes de vitalidade, os testes que são feitos pelos Dentista. dentistas, para ver se precisa fazer o canal, eles não davam nenhuma informação importante, radiograficamente não tinha uma informação importante, então ficava todo mundo, gente, mas como assim? Como é que mexe nesse dente? Como é que mexe nesse dente? Mas devido a tanta queixa da criança, o odontopediatra fala: Vou Nossa ter que Senhora, intervir. vamos lá, vamos abrir. E, gente, assim, era um dente muito infeccionado, muito infeccionado. E aí a endodontia precisou fazer o canal e a dor persistia. E aí a gente fez o canal do dente, do outro dente. Era, né, começamos por um embaixo, depois fomos para um em cima. Na mesma época, esses dentes se comportando da mesma maneira e a gente assim, meu Deus, o que que é isso? Que foge de tudo que a gente já viu. Ainda E mais aí, que tinha um acompanhamento, né, um que você vinha acompanhamento fazendo. longo e próximo, né, assim. E aí, dias mesmo, assim, uns 3 dias depois, saiu um artigo a respeito de uma característica específica dos dentes com HMI, que é uma falta de oxigenação da polpa do dente. O dente, ele tem pouca oxigenação. E quando isso acontece, ele pode simplesmente, lá no curso normal da vida dele, sofrer uma necrose, né? Ele tá propenso à necrose. Quando a Renata me procurou e falou assim: "Você acha que eu abro ou não um dente?" Aí eu falei: É. "Siga seu coração." Aí eu falei: "Abre, né, nós já estamos aí fazia quase uma semana, Uma né." E ela semana. com dor, né, tomando medicação e quando abriu, estava, vamos falar, sendo pus, né, Tava saindo tinha pus. contaminação por bactéria, né, e um dente que Exatamente. estava, vamos falar, fechado por fora, Fechado. fazia um bom tempo, né. Um bom tempo, com uma Uhum. restauração É. satisfatória. E mesmo assim a gente ganhou essa Então faltou surpresa. oxigenação, ele morre, né, necrose, Morreu. morreu. E aí, enfim, esse foi até a gente levou até para o congresso, a Dani estava comigo lá em Porto Alegre, mas assim, para ver o quanto isso desafia mesmo o paciente que está ali em acompanhamento É, conosco, né. isso é muito importante. É. Existe alguma dificuldade no dia a dia para anestesiar esse tipo de paciente que tem HMI? Com certeza, Kelly. Acho que esse é o maior desafio do profissional, né? Do odontopediatra. Uhum. Especial porque é a fase que a criança está ali com o odontopediatra. Por quê?
É um dente, como a Renata já falou, uma estrutura frágil, fratura com frequência, então recebe estímulos térmicos muito perto ali da polpa, e quando eu falo estímulo térmico, seja gelado ou frio, Uhum. que vai alterando essa polpa, né, o nervinho ali do dente, onde está a vitalidade. Micro-organismos que fazem parte ali da colonização e também estão ali presente. E aí, essa invasão microbiana vai fazendo o quê com essa polpa? Irritando, irritando, e ela fica inflamada. Uhum. Então, a polpa inflamada, ela é muito difícil de anestesiar. Então, esse é o maior gargalo, né? Fazer uma boa técnica. E aí, a gente precisa, assim, orientar a família de que muitas vezes que o profissional está fazendo o atendimento com a técnica anestésica, com um bom anestésico, e o paciente ainda com um pouco de dor ou com sensibilidade, não é erro do profissional, Uhum. De não não ter é má achado o nervo. É. qualidade, do material que ele está Uhum. usando ou deficiência técnica do profissional, Perfeito, isso é né. muito interessante. É É. é uma situação inerente à àquela circunstância da polpa, né. Então, assim, existem, isso então, assim, o HMI já é algo que vem sendo estudado há algum tempo. Então, eu já vi protocolos como, por exemplo, de administração de anti-inflamatório prévio, né, Renata. Uhum. 3 dias antes de anti-inflamatório prévio para essa criança ser submetida ao procedimento com anestésico. E tem um estudo recente, né, esse eu achei muito interessante, que modula a dor do paciente com laser Eu ia perguntar agora. É. antes antes de aplicar a É. anestesia, né. Então esse é o estudo mais recente que eu vi a respeito do Uhum. auxílio na modulação da dor do paciente com HMI, Perfeito. é A por meio do aplicação prévia, laser, né? da aplicação prévia do laser, né. Então, eu acho que vale a pena, É. assim, né, dar uma olhada nesse trabalho, né, os profissionais que têm acesso ao Ao laser laser, para né? poder É. ver, né, como é que foi a conduta, energia, ponto, tudo que foi Uhum. É. utilizado ali, para poder começar a instituir isso na sua prática, já que foi visto que ofereceu um resultado melhor no controle da Do dor. controle da Sem dor, né? dúvida. É isso, a gente tem usado, né, na clínica, o laser, e é Isso. interessante pensar nisso, né, Renata, em termos de Sim. espessura, de esmalte, né, de tamanho de polpa, né? Exato. E a gente, na minha experiência ali utilizando, óbvio que a gente ainda precisa de mais estudos para ajudar a gente especificamente para esse caso. A gente acaba, às vezes, usando de outros estudos para aplicar ao HMI Uhum. que a gente está precisando. Mas sabe que gera um conforto muito maior, assim mesmo? A criança fica um pouco mais tranquila ali no processo e você vê que aquela anestesia foi mais eficiente mesmo, né, a gente teve uma somatória de fatores que acabam gerando um conforto. É como a É. gente começou a usar o laser, né, antes de fazer anestesia, né, então assim, Isso, faz o laser isso. para que ele não sinta picadinha. Então eu falo assim, que quem entende os benefícios do laser, né, o poder da luz, né, O isso é o que eu poder. mais falo na clínica 24 horas, eu falo: "Gente, vamos comprar mais laser", porque assim, eu tive uma experiência ontem interessante, um paciente com pânico, que não queria sentar na cadeira, que queria ser sedado por médico, e eu falei para ele: "Eu não posso ir fazendo um laser em você aqui, ó, um infravermelho, para você ir relaxando esses pontos de tensão do seu pescoço. Aí, assim, a cada tantos minutos eu vou fazer uma aplicação e aí você vai como se fosse uma acupuntura". Falei para ele: "A gente vai te relaxando". Ele ficou 2 horas na cadeira e falou que foi a melhor experiência da vida dele, né. Então, assim, eu falo que o laser é bom para tudo, basta a gente poder conhecer, né, como ele atua e aplicar para cada situação que a gente tem ali, tá. Sem dúvida. Mas para a gente não fugir do assunto aqui com a doutora Daniele, né, fala para nós, eu fiquei super curiosa, quais são as possíveis causas da HMI? Que pergunta difícil essa, Kelly. Porque nós não temos hoje, se você buscar em qualquer literatura, nós não temos a causa do HMI. Uhum. Ainda é causa indefinida, né? A literatura traz assim para a gente. Mas o que já se sabe com os estudos que temos até o momento? Que as lesões de HMI acontecem por algum dano sistêmico na criança, né? E isso pode acontecer durante o período gestacional,
transnatal, que é durante o parto, e no pós-natal até 3 anos de vida da criança. Então, aquilo que acontece nesse intervalo pode trazer dano à dentição decídua e de ter HSMD ou a dentição permanente. Depende do momento em que essa ocorrência aconteceu. Porque a partir do momento do desenvolvimento do bebê, do feto, na barriga da mãe e depois da vida extra-útero, fases diferentes de mineralização da dentição estão acontecendo, Sim. né? Então, precisa saber, assim, quando mais ou menos aconteceu alguma manifestação sistêmica, para a gente conseguir associar com algum defeito, né, de HMI que aquela criança tenha. Mas isso é o que se sabe até o momento, né, Renata, na literatura. Assim, a gente entende que tem algo multifatorial, porque, como a Dani bem disse, só para a gente entender do que a gente está falando. O primeiro molar permanente, ele começa o processo dele de formação na 20ª semana intrauterina. E ele termina aos 3 anos de idade. Veja quão Uma janela longo longa. é esse período. E quantas coisas acontecem na vida da criança nesse período. Então, ela passa pelo nascimento, ela passa pelas primeiras infecções, ela passa pelas primeiras viroses. Crianças, muitas vão até para a escola já nesse período. Ela passa por múltiplos fatores e a gente acaba vendo o HMI lá na frente. Mas é por isso que é até difícil os estudos serem conclusivos, porque são muitas causas misturadas. Então, a gente pode ter lá, como a Daniele falou, uma doença, infecções recorrentes, né, uso de específicas medicações, até questões relacionadas à gestação. Tem o Então, parto prematuro, acho que é o o comentário também, parto né? prematuro, que não deixa de ser ali um momento de impacto, Estresse, né? estresse na vida desse bebê, né? Então, tá bem dentro desse período de formação. E aí, a respeito também, né? A genética, Uhum. hoje a gente já tem estudos falando ali, comparando mais pessoas da mesma família com o HMI, e isso nos indica, sim, uma associação genética, mas sempre somado a fatores externos, ambientais, levando a uma alteração sistêmica. E é importante, assim, eu acho que deixar claro, porque às vezes a criança ela vem com uma lesão no dente da frente, em cima, né, dente É onde viu superior. primeiro. É onde vê Ouviu. primeiro. Às vezes ela não tem nenhuma lesão em dente atrás, nos molares, em nenhum. E o profissional às vezes pode entender, é HMI porque tem o dente na frente. Mas a gente tem que lembrar sempre que o HMI, por ser sistêmico, ele vai acontecer igual dos dois lados, porque do mesmo jeito que esse molar de cá, do lado esquerdo, está desenvolvendo, o direito também está. Então, o que é sistêmico vai acontecer igual dos dois lados. Se eu tenho uma lesão isolada num dente Muito na dente. frente, muito provavelmente é uma causa local. Pode ser um trauma, uma infecção. Então, Perfeito. isso é importante. E onde que a gente vai diagnosticar, saber essa informação? Numa anamnese bem feita. Só na anamnese para a gente colher esse tipo de informação. Interessante. Eu tenho também uma paciente que o dia que a gente trouxe essa informação, porque a filha dela foi à clínica e tinha um dos 2 molares, os últimos, né, que a gente fala que ele vai, desabando aquele esmalte, né, com aquela lesão que não, a resina você faz não para, né, e ela tinha ali antes um ionômero que vivia soltando, né, uma restauração que soltava muito, e aí a gente foi explicar isso, né, a Renata foi dar uma aula, né, ela falou: "Então quer dizer que meu dente não era podre, que eu tinha HMI e ninguém nunca me contou", né, porque ela tinha a mesma história da filha. Só que na época dela não existia esse tipo de diagnóstico, de informação, então ela falou assim: "Eu fui muitos anos achando que meus dentes era ruim, que eu não escovava direito, porque eu tinha uma má higienização, mas pra você Sim. vê, era igualzinho da minha filha", então essa questão é muito interessante, né, porque muda as histórias, né, muda até as vidas. E vocês acham, né, que tem informação, suficiente aí hoje? Como é que é esse tipo de informação sobre HMI? Eu acho que hoje a gente tem muito mais informação do que tínhamos, né, no passado, ali, quando eu contei que eu comecei minha vida de consultório, mas eu acho que ainda falta muita informação.
muito, muito que a gente aprender, muito que orientar, mas ainda falta informação. E aí, quando eu falo isso, de falta de informação, eu queria falar sobre um papel bem específico do profissional. Porque ele tem um papel profissional de fazer um bom diagnóstico, con conduzir um bom plano de tratamento, executar esse bom plano de tratamento, explicar e orientar para essa família o que deve ser feito em casa, conquistar essa família para que ela desempenhe o papel dela nesse contexto. Mas existe um papel de acolhimento que eu acho que o profissional tem que ter. Uhum. Porque a família chega nesse estágio muito fragilizada, muito, carregando uma culpa. Uhum. O É que eu verdade. fiz para ter acontecido isso no meu filho? Uhum. Eu trato tão bem, eu cuido tanto, e como que o dente dele está nessa situação? Sim. Então eu acho que esse papel acolhedor, de tirar a culpa, né, dos ombros dos Uhum. pais, né, Muito não é interessante. culpa deles, não é culpa da criança, não é culpa de ninguém, é extremamente importante. Eles têm um papel essencial na conduta de agora para frente, porque agora eles já sabem, Uhum. né, por tudo que vão passar, Uhum. ou pelo menos imaginam. Uhum. Mas a culpa de o porquê aconteceu, eles precisam ser acolhidos. Recolhidos, muito bom. E existe algo, Renata, que as famílias podem fazer ou deixam de fazer para mudar aí esse cenário? Então, e é isso que mais eu hoje em dia eu tenho escutado, assim, mas que eu poderia ter feito? O que você acha? Porque eu trago, né, eu quero sempre fazer a prevenção, eu não deixei ter Vou no cárie, dentista. eu vou no dentista, eu vou no pediatra, e aí, né? E infelizmente, o HMI tem essa característica, ele é tão desafiador que ele desafia inclusive a prevenção. Não tem nada que a gente possa se apegar para dizer: "Olha, não toma isso, não faça isso, não tenha um determinado tipo de parto". A gente ainda não tem informações para esse nível de prevenção, né. O que nós hoje temos é isso, é saber fazer um diagnóstico, isso a gente já tem condição. Então confundir com cárie já não é mais aceitável, a gente já precisa saber diferenciar, isso a gente tem nas nossas mãos, mas a gente não consegue ainda fazer uma prevenção efetiva de deixar de algo, fazer algo para prevenir. Agora, a partir do momento que surgiu, aí sim a gente começa a utilizar medidas para evitar com que haja um processo, de piora desse caso, né. Então, hoje é isso que a gente tem nas Sim. mãos. E doutora Daniela, existe um tratamento para HMI? Bom, um tratamento bem específico, tipo receitinha de bolo, não Não tem. tem. O tratamento ele precisa ser individualizado. Então, o seu tratamento, ele precisa começar na anamnese. Saber a rotina e hábitos dessa família, porque às vezes existem coisas nessa rotina e nesses hábitos que precisam ser modificados, né? E propriamente dito, assim, lá no dente, hoje a gente tem o quê para trabalhar essas lesões, né? Para o manejo dessas lesões? Infiltrantes resinosos. Acho que é a tecnologia mais É incrível, atual, né. né, que a É. gente tem, Uhum. usado para dentes anteriores, em alguns momentos para dentes posteriores que ainda não perderam as suas estruturas e que tem uma função de fortalecer ali aquela estrutura tão fragilizada, né. Na parte anterior, que tem um componente estético ali muito presente, É. tem uma condição de melhorar, né, de forma bem considerável essa estética. Hum. Então, os infiltrantes resinosos hoje acho que é a tecnologia mais, atual que a gente tem. Isso. Mas a gente não só recebe dentes É. íntegros, a gente recebe muitas vezes dentes já manejados por outros profissionais ou com cavidades abertas. E aí a gente precisa lançar mão de materiais, né, como por exemplo, sementes de ionômero de vidro quimicamente ativados, bandas ortodônticas, né, para segurar um pouco daquela estrutura e não deixar desmoronar mais o É. resto.
garantir ali uma estabilidade oclusal para o paciente. Então, assim, o tratamento ele precisa ser planejado, individualizado e esse paciente acompanhado rotineiramente. Certo. Fala para nós então, Renata, por que que é tão desafiador tratar HMI na odontopediatria? Olha, ele é desafiador por muitos motivos, né? Então, no processo de restauração mesmo, ele é um dente que tem uma quantidade de mineral inferior a um dente que não tem HMI. Então, ele já tem uma questão bem especial dele, que é uma dificuldade de adesão ao material restaurador. Então, pensa quanto isso para o dentista já é um desafio. É. Então, ele não tem uma boa adesão, essa restauração falha, essa restauração precisa de paciência da família da criança e do profissional. Hoje a gente sabe que o ionômero de vidro quimicamente ativado é a indicação mais precisa para esses dentes, mas enfim, ainda assim tem falhas. Então já começa pelo desafio físico, mas existem as questões que a gente já citou de sensibilidade, de tolerância dessa criança, de ser uma visita mais frequente do que de um paciente que não tem HMI, por exemplo, de ter nessas repetições, de ser então uma entrega mesmo, um casamento, como a Daniele fala, né, de profissional, família e criança ali para esse processo. E uma outra questão importante é que realmente pode ser, dependendo dos procedimentos, como a gente citou, dos tratamentos resinosos, que são da resina infiltrativa, que é maravilhosa, são tratamentos mais onerosos. Então, a família tem que realmente se preparar para lidar, né, com essas questões, porque é importante oferecer o melhor, mas a gente sabe que o melhor ainda tem um momento ali de ser mais oneroso no mercado. Então, acho que esse é Como um ela desafio. disse, né? Se são molárias dos dois lados e incisivos são mais de um, São né? mais Então, de um. normalmente vem uma quantidade maior de dentes, Isso, né? e um outro desafio é que o odontopediatra, ele pega a criança pequenininha ali e ele vai sabendo lidar com aquelas questões. Mas chega um momento que essa criança, ela tá grande. E às vezes a gente precisa do auxílio dos outros profissionais, do endodontista, dos profissionais que trabalham com estética. E aí, como a gente disse, lá na clínica a gente tem essa interação, mas a gente sabe que isso não é fácil em todo lugar. Não é tão Então, acessível, não né? é tão acessível. Então, estar com uma equipe multiprofissional ali é fundamental para esse paciente. Então, isso acaba sendo um desafio, né? E como que esse dente vai se comportar ao longo da vida se não tiver esse acompanhamento? Bom, ele realmente vai ter um prognóstico ruim, porque se ele não tiver acompanhamento nenhum, o futuro desse dente é ir perdendo a sua estrutura, perdendo, até levar à perda do dente. Esse é o futuro de um dente não acompanhado, né? Então, ele precisa de um acompanhamento constante, porque mesmo sendo acompanhado, ele ainda pode ter um prognóstico ruim. Né? Só que talvez a gente vai alongar um pouquinho mais, né? A perda talvez desse dente vai ser postergada, Sim, né? Então, assim, é importantíssimo a gente saber lidar com o dente. E a gente não recebe só aquele paciente com o dente íntegro. A gente recebe com o dente já cavitado, né? A gente recebe dente restaurado por outro profissional. E como agir, né, nessas circunstâncias? Porque foi restaurado por outro profissional, eu vou tirar tudo para ver o que o profissional fez lá embaixo? Não é por aí, porque senão você vai prejudicar ainda mais. Então, você precisa acompanhar, reparar restaurações. Então, a família precisa compreender que reparos frequentes nas restaurações não é sinônimo de material ruim, não é sinônimo de falha profissional. Muitas vezes o material ele manteve. Quem fraturou foi o dente. E aí tornou-se uma restauração insatisfatória, né? Então, é um dente que vai se comportando dessa forma. Ele vai perdendo a sua estrutura, até que chega um momento que o dente é perdido. Eu acho interessante a nomenclatura que vocês usam, que é desabando, né? O dente é igual você tem ali uma montanha, ela vai soltando, né? Vai desmoronando ali aquelas estruturas. E diante desse tanto de desafio, Renata, é comum os pais optarem em tirar o dente, fazer a extração do dente?
Olha, eu preciso ser sincera que na minha realidade não, eles querem manter. O que eles mais falam para mim é assim: "Não, vamos tentar manter ao máximo". Mas, essa é uma realidade do consultório e que pode ser diferente, por exemplo, nas instituições, em outros locais. Agora, mas eu acho importante frisar algo, assim, eu acho que quando a gente começou a entender de HMI, para nós era inaceitável uma extração, e a gente queria lutar com Pra unhas e salvar. dentes para salvar. Mas a gente não deve julgar a opção de extração, uma vez que é um dente difícil de ter o controle de dor mesmo, difícil de ter o controle restaurador. Ele tem uma demanda que pode ser que aquela família não esteja disposta a viver. E é uma demanda, né, importante. Então, essa questão pode parecer, sim, de tipo: "Olha, eu prefiro extrair". E eu acho que a gente e essa é uma ideia que a gente precisa, em alguns casos, colocar na mesa mesmo para pensar. Existem dentes que essa pode ser a melhor opção para a saúde daquela criança, né, física e mental da família. Então, essa é uma realidade possível. Agora, é importante a gente pensar também que as famílias que querem preservar, os dentistas que querem preservar, a gente é muito da mentalidade, mais uma vez, da cárie. Então, a cárie, a gente tem na nossa cabeça o seguinte: eu removi, tampei, cuidei Resolveu. direito, vou fazer o acompanhamento no dentista, sucesso, não tem por que dar errado. O HMI não é assim que funciona. Então, eu acho que é uma possibilidade a extração, E na sua né. experiência ali dentro da universidade, como que tem sido? A gente recebe muito, né, recebe pacientes com HMI. Alguns casos a gente consegue, manejar esse dentinho, né, com bandas, coroas de aço, mas em algumas circunstâncias, principalmente na urgência, né, que eu atuo também na urgência, Uhum. o dente já chega condenado, já chega perdido, e aí a criança tem ali seus 10 anos, 9 anos e precisa fazer a extração do primeiro molar. Então também não raro a gente receber uma criança que já foi feita essa extração, né, É, então é uma realidade que a gente vive. vocês É. quando nós falamos então de HMI, nós falamos daqueles dentes que têm manchas brancas, manchas muitas vezes branco-leitosas, né, amarelas nos dentes da frente. E aí nós falamos até agora um pouco da função, mas nós sabemos que vai impactar também a estética, né? Muitas vezes nós vamos receber principalmente os adolescentes, os pacientes jovens. Você acredita que ela vai impactar também na autoestima? Nossa, demais. É o que a Com gente mais certeza. ouve, né. E hoje cada vez mais as crianças são espertas, assim, a gente vê no consultório, às vezes elas estão me vendo atender e fala: "Nossa, o coleguinha fulano devia vir aqui", porque ele tem uma e eles sabem contar, assim, a mancha, onde é a mancha, a co então O você tamanho da vê o mancha, né. tamanho da Eu lembrei mancha daquela pacientezinha que era sua que você passou pra gente tratar, para né. É, estética, pra porque estética. ela tinha um impacto. E aí é É. aquela criança que vai ficando Tímida, tímida, não que sorri. não sorri, que não quer conviver. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado com tudo, porque aí entra às vezes os diagnósticos excessivos de um transtorno de social, e às vezes a gente está ali por trás de uma alteração de HMI. Então realmente é preciso ter esse olhar para a autoestima, porque ela pode impactar sem dúvida, nessa qualidade de vida, nessa socialização. A criança tem queixa sim desse E desconforto. Renata, é importante a gente, frisar uma coisa, o seguinte: a queixa estética, ela vem. Uhum. E o que que o pai vem pedindo? Eu quero que restaura, É, quero como que se abre o buraco. restaurar fosse a coisa mais simples, tirar a mancha e É. colocar um material restaurador. Como é difícil restaurar esses dentes e Uhum. Muito. garantir ali uma estética agradável, Uhum. porque a mancha, se a gente coloca luz atrás Isso. do dente, a Uhum. gente consegue ver profundidade na mancha. É. Quando você está trabalhando com uma mancha muito profunda, você tem um Uhum. desafio restaurador ali Enorme. significativo. É. É verdade. É porque a gente não tem dimensão do que é para baixo, né, eu falo que é como um iceberg, você só tá vendo a A pontinha, Só a você não tá vendo o que ponta, tá ali a para baixo, Uhum. extensão. né, toda a Isso. extensão.
Isso é super importante. E quero perguntar para vocês, o que que vocês acreditam ser importante que os profissionais da saúde, né, pediatra, dentistas, possam saber mais sobre HMI? Acho que eu e a Rê temos em comum essa resposta, É. porque foi, acho que a filosofia que a gente trouxe do congresso que nós congresso. fomos de Porto Alegre, né? Aham. Não trate HMI como lesão de cárie, né? Porque não é. Então, isso foi Muito muito bom. dito para a gente lá, Uhum. né? E isso precisa ser reverberado entre os profissionais, esse A entendimento. começar assim, se eu vejo ali, aí eu quero tirar, né? Quero tirar, quero tirar, quero tirar, Isso, e e aquilo quanto tá mais profundo. você Quanto mais tira, tiro, mais eu perco e vou desabar mais rápido, não é isso? Vou falar como um dentista raiz, né? Que aí o dentista quer ver e vai tirando ali, né? E na verdade, quanto mais eu preservar, né? o dentista vai tirando, tirando, tentando sentir aquela dentina consistente, É. que ele não vai Que nunca encontrar vai nunca. encontrar nunca, né? Vai chegar no canal. Vai chegar no canal. É. E quais os sinais que não devem ser ignorados? Bom, primeiro é a dor, a né, essa questão da criança ter uma sensibilidade muito exacerbada, e então essa é uma queixa importante. A outra são as fraturas, manchas, então eu vi uma mancha diferente, eu preciso procurar o dentista. E uma outra questão é a questão estética. Então, como a gente disse, às vezes para a família fala: "Não, vai crescer, ih, Vai não, trocar? vai trocar, vai acontecer isso, vai mudar", mas para a criança pode ser um impacto importantíssimo. Eu lembro quando eu fui estudar um pouco mais sobre resina infiltrativa, tinha uma dentista que usava bastante em São Paulo. E ela falava, Kellen, vai lá fazer o curso, você tem que conhecer o material, né? Pra gente não falar de marca. E aí eu falei, eu vou. Aí eu estava no CIOSP, ela me apresentou, então, o doutor Borelli. Borelli, e o Borelli me convidou para ir lá fazer o curso na clínica dele, e eu fui. E aí, na hora que ele foi dando aula, eu falei assim, gente, eu estou ignorando os sinais, né? Olha quantos pacientes eu fiz clareamento e ignorei os sinais, porque quando eu clareio, a mancha fica mais da cor do dente claro, né? Então ela some. Só que eu não tratei o defeito do esmalte, né? Eu não tratei a estrutura do esmalte, eu deixava ele embora. E aí eu fui entender e fui conversar com a Renata, e a Renata tem trazido para nós, né? Eu acho que é um grande privilégio, né? Estar ao lado de pessoas que te ensinam e compartilham, né? Aquilo que eles têm recebido de bom. E aí eu fui mudei meu olhar. Todas as vezes que eu vou atender um paciente, né? Eu tinha até um paciente que eu cuidei dele desde criança. E aí eu chamei ele e falei, Dudu, vem cá, vamos fazer resina infiltrativa nos seus molares. Eu achei a solução da sua dor. Aí eu fiz, ele me ligou e falou assim, olha, nunca mais eu senti dor. Eu bebo água, faço meus clareamentos, eu tô ótimo, né? Teve outra que a gente recebeu do orto. E ela veio com uma dor terrível, né, no molar, e aquela dor que não resolvia, bebi água. Eu falei, olha, você quer pagar para ver? Vamos fazer um teste. Aí fizemos também resina infiltrativa e não tinha uma lesão assim grande, evidente, não estava nada. Fiz a resina infiltrativa, nunca mais teve dor. Então, assim, eu acho que a gente tem grandes desafios mesmo, né? Te falo como clínico geral, né? No dia a dia, de muitos sinais que nós estamos ignorando durante a nossa rotina clínica, viu? Com certeza. É verdade. E fala aí para nós também, né? Como que a prevenção e o acompanhamento, então, pode ajudar, né, no diagnóstico e no tratamento aí dos pacientes com HMI? Bom, então é isso. A gente diagnosticar o quanto antes, a gente não ter confusão com cárie, a família ter ciência desde o início de tudo aquilo que ela vai precisar contribuir conosco para o sucesso né, dessa qualidade de saúde bucal dessa criança. E é isso. Isso, porque na consulta inicial, né, nas consultas precoces ali do bebezinho, a gente já começa a identificar alguma pequena lesão que a gente possa ver. Uhum, E a partir daí já começa a atuar com a família uhum. e conscientizar do casamento, né? Que é um casamento É. entre a família, o profissional e a criança, não tem como. E para que um casamento seja eficaz, precisa do quê? Confiança, confiar naquilo que o profissional está propondo, né, Renata? Isso. Porque confiar desconfiando, pode ser que uma hora, né, isso não dê muito certo. Eu acredito que muito é daquilo que a gente está diante de coisas que nunca se ouviu falar, né? Uhum. Como vocês trouxeram aqui durante todo
o tempo que nós conversamos, existem coisas que são novas para nós, né? Para vocês aí que estão indo nos congressos e são odontopediatras e estão estudando isso a fundo, num desafio do que se descobre num artigo na mesma semana que você vive o problema, né? Então, assim, é interessante que a família também, né, possa ter a confiança no profissional, né, que ela esteja trabalhando. E é a pergunta final que eu quero fazer para vocês, né? O que que vocês falariam hoje aí para as famílias que estão assistindo vocês, que elas devem entender sobre o acompanhamento da criança ou do próprio adolescente com HMI? Bom, eu diria que sim, nós sabemos que é um desafio, mas que os olhos dos estudos estão voltados para o HMI. E a gente tem feito o melhor. O importante é confiar que nós vamos cada dia evoluir junto com vocês nesse processo, né? Um aprendizado para a família, para a criança e para nós, mas saber que estamos aí para fazer o melhor. E o que tiver de melhor, vocês vão ter acesso, né? Estando na mão de profissionais capacitados. Com certeza. Procure um profissional que te passe confiança, que você se sinta à vontade em tirar suas dúvidas, os seus questionamentos, levar suas angústias em relação à condição que a sua criança apresenta e que ele possa te dar uma devolutiva a contento, né? Sendo seguro, sendo muito responsável nas suas tomadas de decisão, no tratamento proposto, porque dessa forma, com certeza, quem vai sair ganhando é o seu filho, né? Que vai receber o melhor tratamento possível. Eu estou amando fazer esses podcasts, porque a cada vez que eu sento aqui é uma aula e eu começo a pensar com meus botões tudo aquilo que eu vou poder, né, acrescentar na minha rotina clínica e aquilo que a gente vai melhorar também ali no atendimento e no diagnóstico dos pacientes. Então, eu quero agradecer muito a doutora Daniele, que esteve aqui conosco, e a doutora Renata, mais uma vez. Foi, assim, grande aprendizado, né? E eu creio que é muito importante vocês assistirem aí com cuidado, repassarem essa informação e quero que vocês deixem para o pessoal aí como que eles encontram vocês, rede social, como que é, onde vocês trabalham. Eu trabalho na universidade, né? Então pode me procurar qualquer contato pelo meu e-mail profissional, né? daniele@ufo.br. E eu estou sempre à disposição, viu, Kellen? Qualquer Bom, dúvida. você já está convidado a ir lá na clínica também. Com certeza eu vou, sim, com o maior prazer. Que bom. Isso, e eu estou, né, lá na Biclinic, todos os dias, junto com a equipe, trabalhando, atendendo os pacientes. Então, a gente se comunica ali pelo Instagram da clínica e o meu, que é a doutora Renata Maria, é Odontoped. E é isso, foi um prazer mais uma vez. Muito obrigada. E esse foi mais um episódio do Biclinic Convida. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, porque informação de qualidade também é prevenção.